A paz do Senhor, sou o pastor Valcir, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Riva. É um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje com a lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Se você é novo por aqui, por favor, tem um botãozinho logo aqui embaixo, você se cadastre, se inscrevam, deixe os seus comentários. As epístolas, elas pertencem, quem as escreveu? Nós temos 21 epístolas e 22 epístolas, e a pergunta é, quem as escreveu? Que tipo de conselhos elas nos deixam? Temos apenas doutrinas? Ou elas foram escritas para alguém personalizado, para uma determinada pessoa? Estes e outros assuntos estudaremos nesta videoaula. Paz do Senhor, meus irmãos. Então hoje nós estamos aqui com a lição de número 12, cujo texto áureo diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Então nós temos aí uma das cartas petrinas, né? Segunda carta petrina, escrita por, carta joanina, escrita por João, 1 versículo 3. Temos a verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos, ok? E aí nós vamos ter a leitura diária nos instruindo aí de uma maneira muito especial. Então, eu tinha falado 22, né? Na verdade, são 21, né? Dos 27. Então, nós temos 21 cartas, temos 4 evangelhos, vai dar 25. Aí nós vamos ter Atos. Exatamente. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento, né? Aí nós vamos ter Atos e Apocalipse. Então, nós temos 21 cartas. Hoje eu estou entre 21 e 22. 21 cartas, 4 evangelhos, né? Dá 25. Aí nós temos Atos, 26, e nós temos Apocalipse, 27. Perdão aí pela pequena confusão. A idade vai chegando, a gente vai tendo essas falhazinhas aí, tá? Dentre essas, nós temos 13 que foram escritas por Paulo, né? Aí nós vamos ter 2 escritas por João, 2 escritas por Pedro. Oh, meu Deus, tem misericórdia. 2 escritas por Pedro, 3 escritas por João, 1 escrita por Judas, outra escrita por Tiago, né? Então nós vamos ter aí essas cartas aí. E hoje nós vamos, né, dentre essas aí, nós vamos hoje começar com as cartas paulinas, né? Então, as cartas paulinas. Muito bem. Então nós temos aí, quando a gente fala das cartas paulinas, nós temos que levar em consideração alguns pontos importantes, né? Aí que nós temos que levar em consideração. Nós, aula passada, estudamos a carta, né? Que era, segundo alguns comentaristas, né? E aí deixa claro que era o gênero narrativo, foi Lucas e Atos, né? E agora nós vamos entrar no gênero epistolar, né? Então, o gênero epistolar, que é aí, né? Tem aí o conteúdo doutrinário também, né? E as cartas também podem ser chamadas de livros, porque quando a gente diz que no Novo Testamento nós temos 27 livros, nós estamos considerando a carta
como um livro, embora seja chamada de cartas, ok? Então vamos lá. Então, nós temos as cartas paulinas, nós temos as doutrinais, né? Que nós podemos dizer foi Gálatas, primeiro Gálatas, segundo Tessalonicense, primeiro e segundo Coríntios e Romanos, né? São as cartas, primeiro e segundo, nós temos, meu Deus, tem misericórdia hoje. Então, dentro das cartas doutrinais, nós temos aí, né, Gálatas, primeiro e segundo Tessalonicense, primeiro e segundo Coríntios, Romanos, Éfeso, a carta e Romanos, exatamente, ok? Então, vamos tentar entender um pouquinho. As doutrinais, logicamente, né? O seu conteúdo ele é de doutrinas, de ensinamentos, tá? Então, nós temos aí do capítulo 13 ao capítulo 21, Paulo escrevendo essas cartas doutrinais, ok? Por exemplo, nós temos Gálatas, que foi provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento, foi escrito por volta de 49 a 50, né, depois de Cristo, é considerado o mais antigo no Novo Testamento. Foi escrito por Paulo, à Igreja da Galáxia, ok? Nós temos primeiro e segundo Tessalonicense, por volta do ano 51, 52. Depois nós temos primeiros Coríntios, que Paulo escreveu em Éfeso, né? Por volta de 53 a 55. Aí nós temos segundos Coríntios, que ele escreveu lá da Macedônia, e Romanos, que ele escreveu lá de Corinto, por volta dos 56 a 57, tá? Aí nós temos as cartas prisionais, tá? A carta que Paulo escreveu da prisão, que ele estava lá, os 2 anos que ele estava em Roma, preso. Aí nós temos Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios, que foi escrita por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Aí nós temos as cartas pastorais, que é 1º e 2º Timóteo e Tito, que foi após os 2 anos que ele sai da casa, ele faz algumas viagens, né, que não consta no livro de Atos, mas ele escreveu aí Tito, 1º Timóteo e Tito por volta de 63, 65, né, de algum lugar da Macedônia, e escreveu o 2º Timóteo, aí a última epístola. Ele já está em Roma novamente, que está lá na prisão, segundo alguns comentaristas, na prisão marmentina, né? Onde também, segundo a tradição, Pedro também passou por lá. Mas vamos lá, apenas algumas informações importantes, né? Para que a gente possa ter aí essas questões. Primeiro tópico nosso diz instruções salvíficas, né? Então ele vai apresentar aí, primeira carta, Romanos, né? Que destaca aí que o justo viverá pela fé, né? Então a doutrina da justificação, sendo purificado pela fé, temos paz com Deus, ok? Então nós temos aí o livro de Romanos sendo colocado nesse primeiro momento. Depois ele vai falar de Gálatas, né? Que Paulo vai dizer que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Então ele vai colocar aí a Gálatas, resumindo, ele é a justificação pela fé. Aí nós temos 1 Coríntios, né? Que onde ele vai falar sobre a obra redentora completa, né? Jesus se encarnou, morreu por nós, e destaca também a ressurreição, ok? E nós temos também 2 Coríntios, né? E 2 Coríntios vai destacar aí o ministério da reconciliação. No nosso segundo tópico, que é instruções a respeito de Cristo, nós vamos ter aí a primeira carta, né? Ele vai falar sobre Efésios, aos Efésios, que o tema é Cristo, o cabeça da igreja, né? E olha como ele coloca aí para nós, né? A igreja é o seu corpo, ok? Então, nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo. Aí depois nós temos os Filipenses, né? Que o viver é Cristo, o segredo da verdadeira alegria e o modelo da vida dos salvos.
Aí nós vamos ter Colossenses também, dentro dessa mesma aí, Colossenses, onde Paulo vai sublinhar que a vossa vida está escondida em Cristo, né? Então, Colossenses aí, a igreja está unida em Cristo, ressuscitada com Cristo. E aí nós terminamos aí esse segundo tópico dessas cartas, ok? Colossenses, glória a Jesus, por isso, tá? Vem o terceiro subtópico, que é instruções sobre as últimas coisas, né? Perdão. Nós vamos aqui... Colossenses, exato. Aí nós temos instruções sobre as últimas coisas, exatamente, tá? Aí nós vamos ter 1º e 2º Tessalonicenses, as duas epístolas alertam a respeito da vinda de Jesus, né? Nós vamos ter aí em 1º Tessalonicenses, Paulo ensina que o retorno de Cristo, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Ele vai explicar tudo isso para nós. E lá em 2º Tessalonicenses, o apóstolo vai esclarecer que após o arrebatamento, a igreja, né, dia do Senhor, se iniciará aí a manifestação do anticristo. Então nós temos aí também essa questão aí, que ele vai falar para nós nessas duas cartas aí, que são instruções a respeito da vinda do Senhor Jesus. Então são as últimas coisas, né? Então é importante a gente ver aí. E ele vai falar também em 1 Timóteo, Paulo vai orientar o combate, aí nós vamos, ponto 4, né? Instruções pastorais e pessoais. Paulo vai aí, as epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Em 1 Timóteo, nós vamos ter Paulo orientando aí o combate às heresias por meio da sã doutrina, né? Ele coloca aqui. E em 2 Timóteo, ele vai ratificar que o obreiro deve manejar bem a palavra. Então é necessário que aquele que é um obreiro tenha o conhecimento da palavra de Deus, conheça os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, sabe se localizar dentro da Bíblia, conhece as suas principais doutrinas, né? Tem capacidade para ensinar a outros, então e assim por diante. Aquele que se propõe a ser um obreiro precisa ter um pouco desse conhecimento. E aí nós vamos trabalhar aí na carta de Tito também, que o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Então, sempre que houver falsos ensinos, o pastor, como o anjo da igreja, deve contrapor, trazer estudos para contrapor esses falsos ensinos. E aí nós vamos ao segundo tópico, né? Como as epístolas gerais nos formam. E aí vai entrar nas cartas petrinas, ok? Escritas por Pedro. Então aborda aí o sofrimento do cristão, ela ensina que as provações fortalecem a fé, né? Dentro das cartas petrinas, ok? Então nós temos aí esses ensinamentos nas cartas petrinas, né? Destaca aí o sofrimento cristão. Em 2 Pedro, nós vamos ter o cuidado com os ensinos falsos dos mestres, negar a divindade, a segunda vinda de Cristo, animava a igreja a manter-se animada até a volta de Jesus. E aí nós temos o segundo subtópico, que é a epístola de João, né? E aí são as cartas joaninas, e João aí vai advertir sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus, e as demais heresias gnósticas, né? Explica aí que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, isso João está falando, 1 João, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros, vencer o mundo por meio da fé, são pontos que ele vai colocando aí, né? Em 2 João, ele vai bater de frente com o docentismo, né? João vai bater de frente com o docentismo, que eles negam que Cristo veio em carne. Lamentavelmente essa doutrina ainda continua em algumas seitas nos nossos dias. E ele vai bater também contra o gnosticismo, né? Que pregava que o mundo foi criado aí por um Deus mau, né? E eles vão aí fazer uma análise totalmente diferente. E João, na sua segunda carta, vai bater de frente com esses ensinamentos falsos. E na terceira carta de João, né? A terceira carta, ele vai então já... terceiro João vai destacar aí a fidelidade de Gaio, né?
e Demétrio. E ao mesmo tempo que ele fala de Gaio e Demétrio, ele vai também falar da reprovação do mau testemunho de Trófes, né? De Otrefes, ok? Não siga o mal, mas siga o bem. E aí nós temos o terceiro subtópico, que é as outras cartas gerais, que nós não atribuímos a Paulo, mas parece ser muito escrito por Paulo, que é Hebreus, né? E Hebreus vai tratar aí sobre a supremacia de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, e ele vai trabalhar muito com essa questão do sacerdócio, de todas as coisas ali que acontecia dentro do tabernáculo, né? E ele vai trazer ali os heróis da fé. Enfim, é um livro profundo, um livro muito importante dentre as cartas, né? Alguns falam que foi Apolo, outros falam que foi outros escritores, e alguns dizem até que foi Paulo que escreveu. E nós temos então o terceiro subtópico aí, que é as epístolas continuam a falar, né? E aí ele vai trazer as três grandes doutrinas, né? Que é a doutrina da justificação, que ensina que o pecador é justificado unicamente pela fé divina, e ele vai trazer a doutrina da santificação também, que é uma vida separada do pecado, e a doutrina da glorificação, né? Que o pecador é salvo pela graça. Então ele vai trabalhar essas três doutrinas, né? Dentro dessa lição. Por exemplo, na justificação, ele vai dizer que é unicamente pela fé na graça divina, dizer que as obras humanas não podem salvar, ok? Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do novo nascimento. Então é necessário ter a regeneração, uma mudança dentro, né? Para que o homem possa depois passar pelo processo da justificação. E aí temos a santificação, né? Tudo isso, nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Então a gente começa com a glorificação, o Novo Testamento, passa para o processo de santificação e aí vai vivendo esse processo de santificação até chegar à volta de Cristo, e nós entraremos aí na volta de Cristo no processo da glorificação, aonde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então no processo da glorificação, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue aí até a medida de estatura de Cristo, né? Quer dizer, ao final do processo da salvação, a glória perdida lá no Éden, ela é restaurada, né? Então toda aquela relação íntima que havia com Deus, com Cristo também, né? Lá no Éden, ela é restaurada. E aí nós temos a conclusão, que é as epístolas são livros divinamente inspirados, são considerados livros, embora sejam carta, e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento, não em quantidade de escritos, porque se pegar a quantidade de escritos, nós vamos saber que não é verdade, né? Aí você tem Atos, aí você tem, né, Atos dos Apóstolos com 28 capítulos, você vai ter uma quantidade muito grande, né, de escritos, tá? Mas em quantidade de livros é 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrinas dessas epístolas, revelada em seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus e a formar o caráter do crente, salvo em Cristo Jesus, e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. A gente costuma dizer que Paulo pega o Evangelho como se fosse uma pedra bruta, e pega essa pedra e ele vai quebrar essa pedra em pedacinhos, e é exatamente o que Paulo faz em suas 13 cartas. Ele consegue esmiuçar o Evangelho, que seria uma pedra bruta, em detalhes. Por isso que Paulo, quando ele se converte, ele vai para a Arábia, fica lá 3 anos em meditação, buscando a revelação de Deus, e ele volta de lá dizendo que realmente ele teve uma revelação da parte de Deus. Por isso que nos escritos de Paulo vai ter coisas até difíceis. O próprio Pedro diz que há coisas no livro, nos escritos de Paulo, que é difícil de entender. Mas Paulo recebe
toda uma revelação da parte de Deus. Então, quando a gente hoje aqui fala de todas essas cartas, as cartas paulinas, as cartas petrinas, né, e as cartas joaninas, nós estamos falando aí, né, de 21 cartas, né, do Novo Testamento. Então é importante a gente analisar. Seria muito bom que cada um de nós, né, sempre que possível, estivéssemos lendo essas cartas, porque o assunto delas é vivo, né? Uma palavra se renova a cada manhã. Então é importante conhecer cada uma dessas cartas, saber quem foram os seus autores, que datas elas foram escritas, qual é o conteúdo de ensinamento que elas trazem. É importante a gente analisar essas cartas detalhadamente. Então tira aí um tempo para você poder estudar, né? Como diz, paulatinamente, né? Até sendo um pouco dúbio aí, paulatinamente, estudando aí carta por carta, para você poder entender todo esse conjunto de cartas que nós temos aí, ok? Então eu fico por aqui, quero agradecer. Essa foi bem rápida, né? Foi uma aula bem rápida, é apenas para trazer algumas instruções gerais para nós a respeito desta lição de número 12, que é aí as epístolas destruem e formam os cristãos. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.